Bom dia a todos. Hoje, nessa continuação da volta, né, presencial, a Fraterna pouco a pouco está começando a voltar, né? Então já voltamos com o Evangelho no domingo passado, eu não pude estar presente. Hoje estamos continuando, dentro em breve vamos estar voltando com outros trabalhos, com outras reuniões, tá? Até que a gente possa atingir de novo aquele trabalho que a gente tinha antes, né? Não digo normalidade, porque a gente não sabe como vai ficar, né? Mas a nova normalidade, né? Então a gente está trabalhando para isso, né? Para que a gente possa voltar pouco a pouco com segurança. E sempre lembrando, nós estamos com locais limitados, né? Pedindo para que todos utilizem máscara. Isso tudo é para que a gente possa respeitar as normas de segurança, né? E que a gente possa fazer um trabalho mais tranquilo, né? Então vamos fechar os nossos olhos, né? E agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui de novo. Estarmos aqui reencontrando amigos que nunca abandonamos, né? Mas que estivemos mais distantes fisicamente em função das dificuldades desta pandemia. Mas essa pandemia que também nos traz ensinamentos, nos traz muito aprendizado e que possamos, com a calma, com a paz necessária, tirar os aprendizados desta pandemia. Lembrando também daqueles que partiram, fazendo uma prece por eles, por todos aqueles que ainda enfrentam muitas dificuldades em função dessa doença, que possamos estar enviando vibrações de amor, de paz e de restabelecimento. Então, assim, agradecendo a Deus, damos por aberto o Evangelho de hoje. Alguns recados, né? O Evangelho Dominical, né? Lembramos que a necessidade de confirmar a presença, tá? Por causa do número limitado, né? de pessoas, tá? Sempre pelo WhatsApp, o 36448610. Dia 31/7 serão entregues as cestas básicas. Estamos aceitando doações de alimentos não perecíveis. Aceitamos também doação de cobertores e agasalhos, em função da situação aí do frio, né? Toda ajuda será bem-vinda e agradecemos aqueles que puderem ajudar, né? Entrevista de ordem espiritual de saúde estão sendo realizadas remotamente, tá? Elas não pararam, elas estão sendo feitas através do telefone, né? Os interessados chamaram através do WhatsApp, mesmo número, tá? 36448610. Livraria. A livraria hoje vai estar funcionando aqui na sala, ao lado aqui do salão principal, tá? Em frente aos banheiros. Vai ter uma promoção de livros, um livro por 15, 3 por 40. Bom, e o Evangelho de hoje, né? O Evangelho de hoje com André, com a Neide, tá? Capítulo 23, não vim trazer a paz, mas a divisão. Obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Neide. Bom dia, saudade de todo mundo e dessa casa. Bom, gente, a gente vai começar nosso evangelho, como o Ayrton disse, nosso tema é não vim trazer a paz, mas a divisão. Mais precisamente, eu não vim trazer a explicação, mas a confusão, tá bom? É esse o tema. Bom, gente, antes da gente ir para o evangelho propriamente dito, a Neide vai ler uma pequena mensagem, depois a gente conversa um pouquinho, tá bom? Mensagem do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli. Convivência familiar. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar.
Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Sem paciência, o menor problema adquire proporções imensas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. Não agridas verbalmente aqueles que convivem contigo. A gentileza abre portas há muito tempo cerradas. Não transformes o teu lar em cadinho esfogueante de aflições voluntárias. Torna mais aconchegante o teu ninho doméstico. Seleciona os assuntos de teus diálogos familiares. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Do livro Carlos Bacelli, Irmão José. Bom, a gente vai ler um pedacinho do Evangelho hoje, do tópico de hoje, e depois a gente então volta a explicar por que a gente começou com essa mensagem, tá bem? Ela vai ler só um pedacinho e a gente já começa a conversar. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. E o homem terá por inimigos os de sua casa. Bom, logo de cara, quando a gente lê esse pedacinho, a gente fica até um pouco chocado, né? Imagina, então, a gente ouvir Jesus dizer, não vim trazer a paz, mas a divisão, né? Porque para nós, divisão significa desunião, desamor e por aí afora, né? Então a gente fica impressionado, como é que pode Jesus dizer isso? Jamais, né? E aí, conversando com a Neide ontem, primeira coisa, essa divisão, como está no Evangelho, a gente substitui a palavra divisão pela palavra espada, como está no Evangelho. E aí, assim, conversando com a Neide ontem, a gente começou a debater o que significava realmente, o que Jesus queria dizer com a palavra espada, né? Então, assim, a gente conversou algumas coisas e nós, primeira coisa, substituir a palavra divisão pela palavra espada. Espada a gente pode substituir pela palavra amor, amor ao próximo, né? Aquele amor que Jesus sempre pregou o tempo inteiro. E aí, conversando, a gente, assim, as divergências que existem dentro das famílias, dentro das famílias, compete a nós usar sempre o discernimento, né? O discernimento à luz da doutrina, para que a gente possa então restabelecer a paz, né? Ou a paz ou qualquer outra divergência que possa haver ali dentro naquela situação, né? A gente quer falar alguma coisa sobre isso? Justamente porque quando Jesus veio naquela época pregava com toda a doçura e por meio de parábolas, o povo não conseguia entender de outra forma, né? E quando ele disse isso, essa frase que, como o André falou, choca, porque ele era todo amor, toda doçura, e vim falar que trazia a discórdia, a paz, a guerra, então é uma coisa muito forte. Mas ele sabia que seriam lutas realmente armadas, dividindo a própria orientação dele. Cada parte levou para o seu lado. Uma interpretou de um jeito, outros interpretaram de outra, e daí surgiram as guerras santas. Mas hoje em dia isso vai acabar, já está acabando, ainda leva alguns anos, que ainda tem algumas coisas assim, não armadas, mas verbais. Vale lembrar também que esses desentendimentos que a gente falou dentro das famílias,
são desentendimentos muitas vezes de outras encarnações, né, que a gente traz, e aí a gente justamente vem naquela família novamente para a gente tentar resgatar tudo aquilo que a gente deixou no meio do caminho, né? E a gente muitas vezes fica se lamentando, porque é minha família, porque é minha família. E aí tem aquele Chico Xavier dizia assim: nasceste na família que precisava, tens o lar que precisa, ou seja, temos tudo aquilo que a gente precisa ter para a nossa evolução, para a nossa, como gosto muito de dizer, para o nosso crescimento para Deus, né? É isso. Ninguém veio no endereço errado. Cada cartinha foi no endereço certinho. E claro, cada pessoa que está na nossa vida, independente da família, cada pessoa que está na nossa vida, por pior que ela seja, entre aspas, ela tem um motivo para estar ali, né? Eu falo sempre nas minhas palestras, eu gosto muito que uma vez eu li no rodapé de uma agenda que estava escrito assim: as pessoas que lhe são difíceis, agradeça, elas são seus professores, né? E é verdade, são com essas pessoas difíceis que a gente aprende. Aprende o quê? Aprende a ter paciência, aprende a ter tolerância, e se a gente não aprender a paciência nem a tolerância, a gente pode até aprender a não agir como aquela pessoa, né? Se você não conseguir aprender nada com ela, então pelo menos de alguma maneira você está aprendendo a não agir como ela, se é que você, entre aspas, reprova a atitude dela, né? Então, essas pessoas todas, elas vêm na nossa vida para que a gente possa aprender. Muitas vezes, às vezes a pessoa passou a nossa vida muito rapidamente, algum tempo, e aí some e nunca mais a gente encontra. Também era só aquele pequeno momento, né? Então, cada um que vem na nossa vida, vem, não importa o tempo, mas o tempo necessário para a evolução. Alguns ficam muitos anos, né? Alguns na nossa vida ficam um bom tempo na nossa vida, não sabe quanto, né? A gente brinca muito. Outros ficam um pedacinho, assim, um pouquinho, e nunca mais aparece, né? A gente some, por algum motivo a gente perde contato com ela. Não tem problema. Era apenas aquele pequeno tempo mesmo que a gente precisava, talvez um resquício que faltava para a gente resgatar alguma coisa com aquela pessoa. E aí, por que a gente leu essa mensagem no começo da convivência familiar? Justamente por conta desses desamores dentro das famílias. Então agora a Neide, ela vai voltar a ler alguns itens que a gente selecionou que a gente acha importante. Sim, são importantes esses itens. Quem não sabe tolerar, não aprende a amar. Os teus familiares são as tuas lições imediatas. Aprende a ceder em favor da felicidade alheia. A família é o teu primeiro compromisso com Deus. Vira então, só um pouquinho. Vira então, eu acho que a frase que mais me chamou a atenção aqui é essa: a família é o teu primeiro compromisso com Deus. Então eu não posso estar de bem com o meu próximo se eu não estou de bem com a minha família em primeiro lugar, né? Claro, de bem comigo mesmo em primeiro lugar, de bem com Deus, para depois estar de bem com a minha família e assim por diante, né? É aquela história, a gente começa dentro, de dentro para fora. Eu começo aqui e vou lá para fora. Eu não posso resolver o mundo, mas eu posso resolver dentro da minha casa, depois eu vou para a minha rua, vou para o meu bairro, para a minha cidade, assim vai. Então, começo do menor para o maior, né? Então a gente só pode estar de bem com os nossos irmãos, principalmente aqui na Fraterna, né? Somos uma família, mas se a gente não está de bem, primeiro com a nossa família, aquela lá de casa, aquela que é um problema para nós, mas aquela sim a gente tem que estar de bem para que eu possa estar de bem aqui, né? Eu escuto muita gente dizendo assim, e é verdade, vários palestrantes dizem assim: a gente adentra numa casa espírita, olha que pessoa maravilhosa, né? Ela chega, oi meu irmão, muita luz, muita paz para você, só que ele chega em casa, Jesus amado sai de baixo, né? Então, assim, digamos que muitas vezes a gente
a gente se veste de espírita, né? Mas a gente não tem que se vestir de espírita, a gente tem que ser espírita, não apenas se vestir. Não é só espírita aqui fora, espírita aqui dentro principalmente, né? E, bom, e aí continuando um pouquinho mais o Evangelho, ele vai mais um pedacinho. Foi Jesus a personificação da doçura e da bondade, ele que não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada? É aquilo que a gente estava falando, né? É Jesus quem pôde dizer, não vim trazer a paz, mas a espada, porque foi ele o primeiro que sempre falou do amor ao próximo, né? Então ele mais do que ninguém poderia dizer isto, porque e assim, como nós dissemos, seria um tanto quanto irônico, né? Jesus sempre pregar o amor ao próximo e depois a gente escutar lá no começo do Evangelho, nas primeiras palavras, de divisão, né? Mas é isto, essa divisão que a gente troca pela palavra espada, a gente então pode trocar pela palavra amor, amor ao próximo. Então, Jesus que só pregou amor, que é o amor, como disse a Neide agora há pouco, só ele pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada. A gente ainda conversando um pouquinho, nós também não só chegamos àquela conclusão da palavra espada, o que significa, mas também eu falei fiz uma abordagem que eu também acho bem interessante. Quando a gente ama o próximo, nós fazemos de tudo por ele, né? Eu vou lá, eu ajudo, vamos dizer em termos materiais, eu ajudo, vou dar 1 quilo de arroz, sei lá, eu dou uma comida, principalmente agora nesse momento de pandemia, onde tantas pessoas estão passando fome, sem dinheiro, eu vou lá ajudo. Mas quando você ama o próximo, você não vai lá só ajudar a dar comida, você vai ajudá-lo a ter o seu próprio sustento. Como? Sabe aquela história que eu não vou te dar o peixe, mas eu vou ensinar você a pescar, né? Então, quando você ama o próximo, você faz isso, você o ajuda para que ele amanhã, depois, possa caminhar com as próprias pernas, possa ele mesmo sozinho conseguir o sustento, conseguir o alimento dele. Claro que ajudar da maneira material, dando um dinheiro, isso é muito importante, claro, né? Muitas vezes é o que está ao nosso alcance, que a gente sabe fazer logo de cara, mas principalmente ensiná-lo a, como diz agora, pescar. O pai, digamos o pai assim, ele numa família, ele está sempre querendo que o filho ande pelo caminho certo. E como que ele faz? Ele vai orientar, ele vai ensinar, né? Ele não vai colocar o filho lá no caminho, não. Ele vai, olha meu filho, ande por aqui, eu acho que por aqui é o melhor caminho a seguir, que é o que Deus faz com a gente, né? Deus está toda hora nos colocando, tentando dizer para nós, olha meu filho, é aqui, por esse caminho. Só que a gente, com o nosso orgulho, com a nossa teimosia, insiste pelo outro, né? Mas aí vem o livre-arbítrio. A gente vai pelo caminho errado, Deus vai deixar a gente errar, porque nós temos nosso livre-arbítrio. Para que a gente possa, então, quem sabe indo pelo caminho errado, a gente começa então a aprender e entender que não é daquela maneira como eu quero, e sim como eu achei que deveria ser, e sim de uma outra maneira. Então a gente vai ter que errar muitas vezes para que a gente possa aprender. A gente pode fazer aquilo que a gente quiser, só que aí vem aquela frase, Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, entre aspas, posso. Só que a gente sabe muito bem que tudo aquilo que você fizer e tudo aquilo que você falar, lá na frente você vai ter que prestar contas, né? A gente fala assim,
Na próxima encarnação, nem na próxima, muitas vezes é nessa mesmo, né? Então fique tranquilo que não é na próxima, daqui a pouco você já está prestando conta daquilo que você fez, daquilo que você falou, né? Então é muito importante e é muito sério isso. Eu vejo muitas pessoas brincando com esse tipo de coisa, né? Eu faço o que eu quero, vou lá, vou fazer isso. E as pessoas estão brincando, e eu fico olhando assim, muitas pessoas que nem são da doutrina, que eu também não posso pegar e falar muita coisa, mas eu falo assim, meu Deus do céu, eu fico olhando para aquela pessoa e assim, o que vai ser dela, né? Quando ela chegar a passar para o outro lado, o quanto essa pessoa vai sofrer por ter feito isso agora, e quanto ela vai se arrepender por estar fazendo tanta coisa. Então, às vezes me dói no coração ver essas pessoas insistindo em querer ser demais, em querer dizer assim, eu me basto, né? E eu não preciso de mais ninguém. Às vezes me dói isso, porque eu falo, quanto essa pessoa vai chegar do outro lado, ela vai sofrer mesmo, né? E vai assim, meu Deus, aí a pessoa fala assim, fiz tudo errado. Pois é, mas ela vai ter que aprender. Bom, um pouquinho. Sim. É aqui? Uhum. Bom, a Neide vai ler mais um pedacinho do Evangelho. Quando Jesus disse, não creiais que vim trazer a paz, mas a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto. É aquilo que eu falei aquela hora. Ele veio e naquele momento eles não aceitaram. Não aceitaram o que ele disse. E aqueles que aceitaram compreenderam de maneira errônea e começaram as guerras santas, que de santas não tinham nada, né? Ela conduzirá a lutas sangrentas, das quais meu nome será o pretexto, porque os homens não me terão compreendido, ou não terão querido me compreender. Os irmãos separados por sua crença tirarão a espada um contra o outro, e a divisão reinará entre os membros de uma mesma família que não tiverem a mesma fé. Quer falar um pouquinho sobre Trecho forte, não é? Doído a gente saber que até não uma divisão assim, digamos, fora uma igreja que segue uma denominação, outra que segue, mas o que mais pesa é essa divisão dentro do lar. Existem famílias que não aceitam, por exemplo, uma família, digamos assim, eu, por exemplo, fui criada na Igreja Católica e não aconteceu isso comigo, mas acontece em outras famílias. Com o segmento católico, quando um deles torna-se espírita, ai, e agora? Macumbeiro, vai fazer maldade. Não é isso. Somos, acima de tudo, cristãos. Não importa a denominação. Denominação foi o homem que deu. Até pouco tempo atrás, uma amiga nossa, conhecida nossa da Igreja Católica, até gostei de dizer isso, porque quando ela soube que a gente tinha saído da Igreja Católica, que nós saímos da Igreja Católica juntos e entramos para o Espiritismo juntos, né? Então isso prova que tem que ficar nessa vida juntos mesmo, acabou, não tem jeito. E aí essa pessoa, quando soube que a gente estava no Espiritismo, coitada, na santa ignorância dela, falou assim, eu escutei ela falar assim, a Neide agora e o André tá batendo tambor por aí. Quer dizer, você vê a quanto chega a ignorância de uma pessoa, né? Fala em espiritismo, na verdade logo se vê em trabalho, em aquela coisa toda de bater tambor, como as pessoas ainda ignoram de uma vez o que significa o espiritismo, né? Elas sequer
não entenderam que o Espiritismo, pelo menos aqui para nós, é realmente ter Deus no coração, ter Jesus, né? É ser cristão, né? E é uma pena isso. Então, eu gosto de falar isso porque é interessante o quantas pessoas elas não conhecem e saem falando. Então, Neide e André estão batendo tambor por aí. Até hoje eu brinco com a Neide. Eu ligo para ela e falo assim, aí Neide, batendo muito tambor aí? Falo para ela. É bom. Né? Então, é Bater interessante. o tambor do amor, da caridade, né, André? Do perdão. Então, esse é o tambor do espírita. Exatamente. Então, você quer falar alguma coisa? Não, já falei isso aí. Então, já essa questão da religião, veja como muitos irmãos hoje estão brigando, discutindo por conta de religião. Né? Não importa a religião do próximo, se ele é espírita, se ele é católico, se ele é evangélico, não importa. Eu acho que o que eu falo, costumo dizer sempre que acho que a maior e melhor religião é aquela que prega o amor ao próximo, acabou. Né? Então, hoje em dia, eu falo sempre, hoje em dia, nós aqui ainda precisamos dessas divisões de religião, nós precisamos dessas áreas de denominações. Tem um que precisa estar na igreja evangélica, tem outro que precisa estar na igreja católica, tem outro que precisa estar no espiritismo, tem outro que precisa estar na Umbanda. Cada um tem que estar na religião a qual ele se sente melhor, porque naquele momento ele precisa estar ali. Né? Eu fico me perguntando se de repente aquele que, eu vou citar o evangélico, né? Se aquela pessoa que está na igreja evangélica, se ele não estivesse na igreja evangélica, o que seria dele? Vai ver que seria pior ainda, né? Então, não adianta a gente dizer, porque ele é evangélico, ou porque ele é católico. Não, cada um está na religião que precisa naquele momento, para ele, naquele momento. Pode ser que amanhã depois ele mude de religião, entenda que aquilo não serve mais para ele, não sei, né? Mas naquele momento era importante. Como eu e a Neide, por exemplo, nascemos na igreja católica, né? Durante muito tempo foi importante, durante muito tempo foi bacana. Só que depois de um tempo eu percebi que a igreja católica já não me atendia algumas coisas. Quer dizer, na verdade nunca me atendeu, né? Eu sempre fazia pergunta para o padre e o padre nunca soube me responder. E o padre falava assim, meu filho, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu falei, não pode ser assim, né? Eu sempre perguntei tudo, eu sempre questionei tudo. Para mim, eu questiono até por que a cadeira é azul. Eu sempre, a minha vida inteira eu questionei, né? Então aí o padre falava, não, meu filho, é assim, não. Alguma explicação deve ter. Né? Foi quando eu conheci o Espiritismo e aí começou a vir uma série de explicações. Opa, agora aí está fazendo sentido tudo isso, né? Então a gente fica na religião que melhor nos satisfaz naquele momento. Pode ser que amanhã depois mude, né? Então, você substituía a batina do padre e colocava ele numa saia justa, né? Exatamente, exatamente. Eu gostaria de ler mais um trechinho completando esse pensamento, essa explanação do André. A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. As trevas do fanatismo, à luz da fé esclarecida. Essa é uma frase também que a gente deve pensar muito bem. Como o André falou, todas as religiões são necessárias. É necessário para a Rosângela estar numa, para o André estar noutra, para a Marisa estar noutra. Porque se a gente falar, não, tem que ser todo mundo espírita, aí vem aqui, fanatismo. Não é bom. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, quer dizer, em fazendo conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender e pôr fim à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Por enquanto não. Né? Fala um pouquinho. A Neide, só um minuto, deu um pedacinho que eu acho muito legal, né?
A guerra sucederá à paz, ao ódio dos partidos, à fraternidade universal. Às trevas do fanatismo, a luz fará esclarecida. Então, quando realmente a gente tiver esse amor verdadeiro que Jesus nos ensinou dentro da gente e para com os outros, então sim a gente vai conseguir transformar tudo, né? E quando eu falo amor verdadeiro, eu falo sempre muitas minhas palestras, nós temos uma visão um pouco distorcida do amor, né? É interessante como eu tenho visto as pessoas dizerem assim: eu te amo, eu te amo. Só que, será que realmente as pessoas sabem o verdadeiro significado da palavra amor para dizer eu te amo? Porque as pessoas dizem eu te amo numa facilidade tão grande que eu falei, meu Deus, mas então o amor reina na face da terra, né? Assim, claro, o amor sempre prevalece, mas as pessoas ainda não entenderam o real significado dessa palavra para sair por aí falando eu te amo. Então, quando você fala eu te amo, você tem que entender que eu te amo significa muito mais além do que você imagina. Muito mais além do que quando o marido fala para a esposa, eu te amo, é muito mais além do que você levar um café da manhã na cama, muito mais além do que você deixar a comida quentinha ali quando você chegar, é muito mais do que isso. Eu falo sempre que se a gente pode ter como exemplo de amor verdadeiro hoje, eu falo que é o amor de mãe para filho, né? Claro, infelizmente hoje em dia já tem algumas distorções, né? Mas vamos aqui no geral, né? O amor verdadeiro a gente sabe que é o de mãe para filho. Quando vocês são mães aqui, tenho certeza que se você vê o seu filho passando por algum problema, seu filho passando por alguma aflição, alguma doença, você, mãe, tenho certeza que você trocaria de lugar com ele, né? Eu sei porque a minha mãe cansou de falar isso, né? Então, eu vejo, assim, às vezes a Gigi falando do filho dela, então eu tenho certeza que vocês, mães, dariam tudo para trocar de lugar com o filho quando vocês veem um filho passando um nervoso, seja lá o que for. Então, eu acredito que esse é o amor verdadeiro, é quando você se coloca no lugar do outro, para que o outro realmente não passe por aquilo que não tem que passar. Mas também a gente sabe que se ele passou por algum problema, ele precisava passar, né? Então cabe a nós, ou principalmente a vocês mães, dar todo o apoio, o carinho e ficar ali perto dele até que tudo isso passe, né? Então, eu acho que só quando a gente realmente tiver esse amor dentro da gente, é que a gente vai conseguir transformar tudo isso aqui como a gente acabou de ler no Evangelho, né? O amor não é troca, né? Sim. E as pessoas acham que amor é trocar amor, e não é. Exatamente. Ele ama sozinho. Exatamente, mas eu te amo e você não me ama. Peraí, você quer que o outro te ame? Se o outro não te ama, o problema é dele, né? Mas aquela velha história, faça a sua parte, né? Como aquela história assim, mas eu pedi perdão por algo que eu fiz, ele não me desculpou. O problema é dele. A sua parte você fez. Você está com a consciência tranquila, você está de bem com Deus, porque você fez como cristão que você deveria ter feito. Se ele não perdoou, é porque ele ainda tem um problema com ele mesmo para resolver. E aí no final das contas, é aquilo que a gente fala, é tudo entre eu e Deus. Não tem o próximo no meio, é tudo entre eu e Deus. Então quando eu perdoei, entre eu e Deus, porque eu precisava fazer isso. Quando eu pedi perdão, porque eu precisava fazer isso, mesmo que o outro não tenha perdoado. Então, a responsabilidade toda é inteira minha. Quando eu estou aqui, essa responsabilidade é minha de fazer as coisas, de pedir perdão, de dar amor ao próximo, de dar um sorriso ao próximo, estender a mão e por adiante. Não queira que os outros façam isso para você. Se o outro não fez,
não tem problema. Façamos nós como cristãos, como bons espíritas que somos, né? Aí vem de novo aquela história de jogar a responsabilidade no outro. Eu escuto pessoas dizendo assim: eu não sou feliz porque aquela pessoa está na minha vida, ela só está... Peraí, será que a pessoa ela é tão importante, tão poderosa, a ponto de fazer com que a sua vida fique uma vida péssima? Peraí, será que é isto? Né? Sabe o que acontece, André? Aprendi com a Rô interromper. Professora, aluno obedece. É que geralmente as pessoas, elas querem tudo em troca. Eu te dou, você me dá. Eu faço um favor, você me faz outro. E aí é aquela parte que o André falou. Ame sozinho. Se o outro não te amar, problema dele. E você tem que se sentir feliz doando o seu amor, sendo abnegado. E, por exemplo, um exemplo assim, muito simples, como o André falou. Eu vou fazer uma comida bem gostosa, a hora que o meu marido chegar, tá tudo bonitinho, mesa enfeitada, com flores, aquela comida gostosa. Aí ele chega, tá cansado, às vezes mal-humorado. Aí ele chega, olha aquilo, senta, come, não diz quase nada, não diz um elogio, não diz nada. Ela fica assim, com cara, como a gente diz, de passarinho empalhado. Dizia agora. Ou seja, estava esperando, queria uma troca. Não, ela tem que se sentir feliz, a pessoa feliz com aquilo que fez para o outro. Acabou. Nada de troca. Certa vez, eu já falei isso numa palestra também, diz uma história, é verídica a história, que estava tendo um encontro de casais e o palestrante virou para uma das moças e falou assim, das esposas, falou assim: ô fulana, seu marido te faz feliz? Ela prontamente respondeu: não. Todo mundo, oh, meu Deus, como assim? Aí ela respondeu: eu sou feliz independente dele. Claro, ele veio na minha vida, adoro ele, eu amo, ele é meu companheiro, a pessoa que eu escolhi para viver, mas nem por isso eu vou dizer que ele me faz feliz. Eu já sou feliz, né? Então, eu achei interessante isso, porque ela não jogou na responsabilidade do marido a felicidade dela. E às vezes a gente tem mania de jogar nossas infelicidades também. Então, vamos parar com essa coisa de jogar a responsabilidade da felicidade ou da nossa infelicidade nas costas dos outros, né? Então, eu achei bem interessante isso. Porque você fala assim: eu sou feliz porque é meu marido, eu sou feliz porque é minha esposa. Não, claro, você é feliz sim com seu companheiro, com a sua companheira. Só que a sua felicidade não pode se resumir apenas a ter ele dentro do seu lado, ter como companheiro ou companheira. Não, a felicidade é muito mais, né? Eu acho que a felicidade é a gente estar aqui, em primeiro lugar, encarnado. Segundo lugar, com saúde, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Terceiro lugar, com o mínimo que a gente, para poder sobreviver, com o mínimo do material, digamos assim, para a gente poder sobreviver. Isso é felicidade, né? O restante vem por acréscimo. Então, isso é que é importante. Então, dá a impressão que a gente até está fugindo um pouquinho do tema. Mas não. Porque é o seguinte, tudo isso que o André acabou de dizer, essa espera de uma pessoa para outra dentro do lar, o marido da esposa e vice-versa, é a espada que está dentro dessa casa. É a espada que a gente deve substituir.
todas essas esperas, essas ansiedades, jogar a culpa no outro, dizer ele me maltrata ou ela vice-versa. Então, essa espada tem que substituir. O amor vai substituir isso. Ter menos orgulho, menos egoísmo, aliás. Tudo substituir. Aí vem a espada do amor. O carinho, a abnegação, acima de tudo também, a doação. Doação de sentimentos, doação de bons pensamentos para esta pessoa. Ter gestos carinhosos. Ao ver o esposo sair para o trabalho, vai, meu querido, vai com Deus, Ele que te abençoe, Jesus que te acompanhe. Substituir isso tudo. E se houver alguma irritação por parte de um ou de outro, respeitar também, aceitar aquilo e calar a boca. Não ficar cobrando e não ficar falando, nossa, mas você com esse gênio, com isso. Então, essa espada dessa desavença que tem dentro da família, dentro do lar, substituir unicamente por amor. Hoje em dia é diferente. Estou saindo, vai mesmo, não precisa voltar tão cedo também. Assim, ele fala, vai. E volte só quando estiver dormindo. Bem, gente, amizade. Bom, a gente vai ler mais uma mensagem aqui. Também do Orai e Vigiai, Carlos Bacelli e Irmão José. O que tens feito? O que tens feito para transformar em obras a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? O que tens feito para facilitar a solução dos teus problemas? O que tens feito para diminuir a distância que se fez entre ti e os teus familiares? E o que tens feito para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? O que tens feito para não revelares tão frágil diante das dificuldades? O que tens feito para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? E o que tens feito para conquistar maior simpatia dos que convivem contigo? E para não te melindrares com tanta frequência? São coisas tão importantes. Será que a gente tem se esforçado para que a gente tente corrigir algumas coisinhas daquilo que a gente acabou de ler, né? E aí vai para nós um exame de consciência mesmo, né? Que a gente vá para casa e pense, será que eu estou fazendo o mínimo para isto? Será que eu estou trabalhando para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Será que eu estou trabalhando para diminuir a distância que existe entre eu e os meus familiares? Né? Muitas vezes a gente só se lamenta, reclama do outro, mas cadê a minha parte? Mais uma vez, né? A responsabilidade é toda minha, né? Tem recado aí, Nívia? Tem. Ah, tá. É um recadinho para visitar a livraria. Nada melhor do que esse tempo que a gente não pode sair de casa, ler. E principalmente leituras espíritas. Elevar o pensamento, trazer harmonia, trazer paz, evitar entrar em depressão. Então visitem a livraria. Mas não é só para olhar não, tá? É para levar também. Bem, então, mais uma vez, vamos então trabalhar não em prol do outro, mas em prol de mim mesmo, né? Para que eu possa sempre estar melhor. Para que eu possa estar melhor comigo, estar melhor com o próximo e, claro, estando melhor comigo e com o próximo, eu vou estar de bem com Deus, né? Então, é isso. Por isso que eu acho interessante, por isso que o nome do livro é interessante, Orai e Vigiai, né? Vigiai e orai, os seus próprios atos, né? A gente tem mania de orar e vigiar aos outros, não, é você mesmo. Toma cuidado com o que você fez, toma cuidado com o que você falou, não é o outro não, o que ele fez, o que ele falou, o problema é dele. Tome cuidado com o que você está fazendo, com o que você está falando.
A responsabilidade é só sua, de mais ninguém. E aí, quase encerrando, onde nós estamos aqui? Nós estamos aqui. Tá. Aí nós vamos ler mais uma mensagem também desse livro, que a gente achou que é bem pertinente. Viver em paz. Não desertes do caminho que Deus te deu a trilhar. Nem te distancies dos compromissos assumidos. Se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Valoriza o teu esforço e o dos outros. Não menosprezes a tarefa, por mais insignificante te pareça. As coisas grandes surgem das pequeninas. O universo alicerça-se no átomo. Observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Escuta a música das fontes, contempla as flores que desabrocham nos campos. Não te angusties pelo amanhã. Viver com alegria significa saúde e paz. É isso, gente. A gente só pode viver em paz a partir do momento que a gente, então, começar a observar todas essas coisas que a gente conversou aqui, né? Só assim para viver em paz. E a gente vive em paz também quando a gente aprende que, por pior que o outro seja, brigue com vocês, quando você aprende a se calar, né? Quando nós entramos no embate com uma pessoa, aquela coisa toda, a nossa primeira reação é querer revidar, é querer descontar, é querer ser melhor do que o outro em questão de palavras, né? Porque a gente, em questão de palavras, está sempre querendo ser melhor que o outro. Ele falou isso para mim, então ele vai ver o que eu vou falar para ele, né? E aí troca, aí não tem mais fim. Viver em paz muitas vezes é quando a gente se cala diante das coisas que as pessoas falam e fazem para nós. A caridade também é o silêncio. Quando você se silencia diante de algumas coisas, isso é caridade também. Porque quando eu resolver, se eu começar a revidar, eu não vou viver em paz. Aí a guerra começou de uma vez. André, não é porque tem aquele ditado, quem cala consente, as pessoas levaram para esse lado. Exatamente. O Espiritismo vem nos dizer exatamente o contrário. É isso mesmo, é isso mesmo. E existe até o Plínio Penteado, ele tem um tema de uma palestra, que eu gosto muito, que é assim: você prefere ter razão ou ser feliz? Né? Porque muita gente quer ter razão. E para ter razão a gente vai brigar, a gente vai xingar, vai derrubar um. E aí, você vai ser feliz assim? Não. Porque para que você possa ter razão, você vai lutar muito, você vai brigar muito, você vai insistir e não vai conseguir, porque se aquela pessoa pensa X, ela vai continuar pensando X, embora você faça o que você pode plantar, bananeira, fazer o que você quiser, que ela vai continuar pensando X. E mesmo que ela concorde, lá dentro ela está sabendo que você está certo. Mas eu digo não, e o meu orgulho fica onde? Não, a minha ideia é certa e acabou. Então, ultimamente, eu quero mesmo ser feliz. A pessoa falou alguma coisa, legal, perfeito, ok, tá tudo bem, porque não dá, né, gente? A gente vai viver eternamente no embate, e isso não é viver em paz. Por isso que a gente escolheu essa mensagem aqui, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje nessa manhã. Viver em paz. Eu acho que está tudo também na mudança de nossas atitudes, né? Porque exatamente. Muito com o que o outro pensa. Mude suas atitudes, exercite a paciência, exatamente. A tolerância, o perdão, resiliência. É isso mesmo. Você vê, a Edi depois começou a trabalhar comigo e teve que ter uma paciência redobrada. Tadinha dela. Mas eu te amo, tá, Edi? Ah, que bonito. Que lindo. Bom, e aí, antes da Neide ir para a prece final dela,
eu vou ler um pedacinho de uma mensagem aqui, que também tem a ver com a prece final dela, que se chama agradece, né? Seja o que for que acontecer, seja lá, não importa, agradeça sempre. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem a indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou de tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam a dizer-te. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente, né? Agradeça sempre. Só para completar, antes da gente passar para a prece dela, por que a gente deve agradecer sempre? Uma vez, eu falo também em palestra sempre, eu escuto sempre um monte de mães, donas de casa, quanto copo para lavar, pelo amor de Deus, eu acabo de lavar essa louça daqui a pouco, o chefe está dizendo 10 minutos, acabo de lavar essa louça, daqui a pouco eu virei, já tem 5 copos, 2 pratos, isso não vai ter fim nunca. E aí eu falo uma coisa, tem trabalho? Eu sei que muitas vezes lavar louça, tem tudo, não é legal. Mas agradeça que você tem 5.000 copos para lavar e mais 3.000 pratos para lavar. Sabe por quê? Sinal de que você tem vida dentro da sua casa. Aquela casa toda em desordem, muitas vezes, é sinal de vida dentro da sua casa, né? Você já pensou aquela casa toda arrumada, que nunca desarruma, aquele silêncio, que tristeza que é? Então, claro que a gente quer uma casa arrumadinha, mas quando a gente encontra isso, a gente tem que agradecer. Sinal que você tem filhos em tua casa, você tem a tua família, todos com saúde. Aquilo para mim é vida. É isso. Gente. Só um minutinho. Não, Aneide, faz a prece e depois eu falo. Pode fazer. Eu achei um livro lá na minha estante, de Leon Denis. Chama-se O Grande Enigma. Eu só gostaria que então, durante a Neide vai ler essa prece, então vamos então fechar os nossos olhos, né? Nós temos nossos passistas aqui, que vai dar o passe coletivo. Então vamos sempre levar o nosso pensamento em Jesus, no plano espiritual, e lembrar de tudo que a gente conversou agora há pouco. Eu cheguei nesta prece e ao invés de fazer uma que saísse de dentro do meu íntimo, eu achei-a maravilhosa. Ó meu Deus, ó meu Pai, fonte de toda a sabedoria, de todo o amor, Espírito Supremo, cujo nome é luz, eu te ofereço meus louvores e minhas aspirações. Que elas subam a ti, com um perfume de flores, qual sobem para o céu os odores inebriantes dos bosques. Ajuda-me a avançar na senda sagrada do conhecimento para uma compreensão mais alta de tuas leis, a fim de que se desenvolva em mim mais simpatia, mais amor pela grande família humana. Pois sei que, pelo meu aperfeiçoamento moral, pela realização, pela aplicação ativa em torno de mim e em proveito de todos, da caridade e da bondade, aproximar-me-ei de ti e merecerei conhecer-te melhor, comungar mais intimamente contigo na grande harmonia dos seres e das coisas. Ajuda-me a desprender-me da vida material,
a compreender, a sentir o que é a vida superior, a vida infinita. Dissipa a obscuridade que me envolve, depõe em minha alma uma centelha desse fogo divino que aquece e abrasa os espíritos das esferas celestes. Que tua doce luz e com ela os sentimentos de concórdia e de paz se derramem sobre todos os seres. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Bem, gente, obrigado pela paciência. Na verdade, foi a primeira vez que eu e a Neide fizemos o Evangelho aqui, então desculpem as nossas falhas, mas a gente promete melhorar nas próximas vezes, né? Eu também nunca pensei que eu fosse estar aqui fazendo Evangelho, mas, né, sempre tem a primeira vez. Então, gente, obrigado, desculpem os erros, um bom dia para vocês, bom domingo, fiquem com Deus e vamos sempre viver em paz. Obrigado. Bom dia a todos e que alegria revê-los. Senhor André, Pois não. o que o senhor falou